11 minutos, agora é hora do nosso papo de redação e a gente anunciou e a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN dois colegas, jornalistas, radialistas, o Ricardo Paredes e o Arthur Mário. A gente quer agradecer, Ricardo, sua presença, você que é um colega também, trabalhou na Rádio CBN nos anos 90 e 2000 aqui em Campo Grande. Obrigado por ter aceito o convite de falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto, amigos da CBN. É sempre um prazer, né? Quando eu recebi o convite da CBN, eu falei, dessa eu faço questão de ir. Voltar a casa. Bom filho, a casa torna. Porque eu tive uma história muito legal na Rádio CBN. Ficamos 10 anos, né? Apresentávamos aí o CBN Esporte MS, né? Olha que programa legal. Esportivo. Vamos falar sobre isso. Começava às 10:30 da manhã e até às 11, né? Vamos falar sobre isso. Era muito legal, viu? Quero falar com o Arthur Mário. Arthur Mário, obrigado pela tua presença também, aceitar o convite e vir falar com a gente um papo de redação. Otávio, um grande abraço a você, uma alegria imensa estar aqui, né? A toda a rapaziada aqui na central técnica, né? Isso. E o time que te dá um apoio de produção e um trabalho artístico. Olha, a CBN, tudo de bom para nós, da comunicação de Mato Grosso do Sul, né? Essa grife ao voltar para o mercado da comunicação, engrandeceu não só o rádio, mas a comunicação em geral, né? E parabéns a você pela parabéns a atuação aqui, né? Com o Estevão, seu Rosário Congro, enfim, desejando muito sucesso a vocês. É uma luta. O Ricardo Paredes atualmente ele está na TV O Estado e o Arthur Mário na Rádio Hora, ele é uma rádio gospel, 92.3, vizinha nossa aqui, no dial do rádio e também no Giro do Esporte como colaborador lá na TV Educativa. Eu quero começar perguntando pro Ricardo Paredes. Ricardo, você tem uma história muito ligada à CBN. A CBN que já, como você disse, ela já esteve em Campo Grande lá nos anos 90 e no início dos anos 2000. A CBN ela deixou de operar em Campo Grande por uma questão técnica. Ela operava no sistema de AM e as rádios AM no país todo, elas deixaram de ser comercialmente viáveis. Então as rádios que não conseguem financiamento, não conseguem vender para o comércio, elas não têm como sobreviver. E foi o caso da CBN naquele período, né? Hoje a CBN no país todo ela se tornou a rádio FM, ou seja, comercialmente viáveis. É o nosso caso aqui. Mas conta pra nós aquela experiência do esporte. Uma história muito legal, né? Eu entrei na CBN em 1996, lembro até a data, dia 2 de maio de 1996, né? Nosso programa tinha de segunda a sexta, das 10:30 às 11 da manhã, eu apresentava. Esporte. Isso, CBN Esporte MS. 10:30 às 11 da manhã eu apresentava e tinha uma equipe de repórteres aí cobrindo os principais clubes aqui de Campo Grande. Naquele tempo tinha Operário, tinha Comercial, tinha Sene, né? A gente sempre dava muito valor também ao esporte amador, né? 15 minutos de esporte amador, aí tinha os clubes do futebol profissional e no final tinha os destaques dos repórteres da CBN em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente fazia um giro para deixar sempre o ouvinte muito bem informado. Aos sábados tínhamos uma mesa redonda, porque a equipe era muito grande, né? Equipe Bola de Ouro, né? Equipe vários profissionais, né? A gente fazia um debate, né? Sempre de 11 a 1 da tarde tinha a mesa redonda, nosso programa esportivo. E aos domingos, sempre quando tinha jogo, a gente estava transmitindo aí o campeonato estadual. Foram 10 anos de aprendizado, né? Importantes aí para minha carreira, pessoalmente, porque aqui na CBN o negócio é sério, né? Então você tem que fazer a coisa direitinho, né? Lucas Mamédio. E foi muito bom. Foi muito bom a passagem que a gente teve pela CBN. Bom ouvir isso, bom ouvir que lá no passado a CBN já plantou sementes importantes. Lucas, 30 anos de profissão, tem o Ricardo Paredes, Arthur Mário, 30 anos ou mais já, né? Um pouco mais aí. Então, conta pra nós essa evolução que você percebeu no rádio nesse período. Olha, o Rádio Campo Grandense, ele sempre foi marcante enquanto escola, né? Éramos 3 emissoras aí até os anos 79, 78, quando a primeira FM, né, a Canarinho no caso, hoje a Mega, entrou no ar. E depois no fim dos anos 80 o mercado de rádio cresceu muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em produção, né? Entrei no rádio com 16 anos de idade, produção, apoio e muito vinculado ao esporte, né? O esporte me
me encantava e muito, né? Dar apoio a uma equipe fantástica. E o nosso futebol, ali na década de 70, quer dizer, o rádio esportivo e o futebol, na cultura brasileira, sempre andaram juntos, né? O rádio esportivo, o advento da televisão vai se dar de maneira muito forte, no fim dos anos 90, enfim. E eu vivi todo esse ambiente, né? Rádio Cultura, Rádio Educação Rural, enfim. E eu que, menino no interior, ouvia rádio, né? E rádio esportivo. Você é de onde? A minha cidade é Nova Andradina, Nova Andradina, né? Toda uma influência paulista. Nova Andradina revelou o Arthur Mário. Nova Andradina revelou o Arthur Mário. Uma das revelações. Uma das revelações. E aí, até que um dia, né? Além de produção de rádio, na área comercial, um dia Edgar, Escaramuça, Zé Roberto Brito, profissionais daquela época, me incentivavam muito. Pô, você tem voz bacana, cara, tem que ir pro microfone. Aí, em 1982, eu fui para reportagem, né? Aí, bem jovem, tinha passado no concurso Banco Brasil também, enfim. E aí eu consegui conciliar por um bom período da minha vida a carreira, né, no Banco Brasil, uma escola também fantástica, e no rádio esportivo, não é? E depois, a oportunidade, era um sonho de fazer um programa de variedades, né? E hoje estou no jornalismo, né? Mas sempre que posso, estou lá transmitindo alguns jogos lá na TV educativa, né? Não dá para deixar o esporte, né? O que está acontecendo com o nosso esporte, na opinião de vocês dois? É uma pergunta que eu quero fazer. O nosso futebol no Mato Grosso do Sul, vocês que acompanharam tempos áureos do nosso futebol aqui, por que houve assim esse enfraquecimento, Ricardo, na sua opinião? O último respiro do nosso futebol foi em 1987, Operário Futebol Clube conquistando aí o título do módulo branco, né? Tinham 3 módulos, né? Módulo verde, amarelo e o branco. Aquelas transições da CBF, né? Tentando achar um rumo, né? Aí o último respiro do nosso futebol foi ali. Nos anos 90 ainda tinha público no estádio Pedro Pedrocian, mas de 95, 96 para cá o público realmente abandonou. Mas esse ano não teve nem como ter público, os jogos se deram de portão fechado. Esse ano foi um negócio absurdo, Arthur Mário. Otávio, é o seguinte, o futebol, nessa fase globalizada, o futebol dentro da Lei Pelé no Brasil, eu já tentei pesquisar, por exemplo, conversando com colegas da imprensa do interior, da fronteira, a questão do Brasil continental e o Brasil buscar nos anos 90 o modelo europeu em tudo, não é? 90, que é esse período que o Ricardo diz, 95, 96, 98 nós tivemos a transição da Lei Zico para a Lei Pelé. Tá. Esse marco em cima da Lei Zico e Lei Pelé, a Lei Pelé ela tem uma característica privatizante, né? E aí, olha, vamos trazer ideias, né? Da Europa para o Brasil, na economia, nas privatizações e tantas questões. O que acontece? Essa economia de mercado, né? No futebol privatizante, na Lei Pelé, o que aconteceu? O futebol menor do interior do Brasil ficou desprotegido, perdeu muito, ao ponto de o Centro-Oeste brasileiro, né? Estar na Série A há 2 ou 3 anos, né, Ricardo? Com o Goiás, era o único time do Centro-Oeste brasileiro na Série A do futebol brasileiro. Na Série B chegou o time lá do Mato Grosso, do Verdense. Então, todo esse guarda-chuva da política aplicada também no futebol do nosso país, com a Lei Pelé, o que aconteceu? Nós temos um problema seríssimo de calendário. E aí, essa geração saudosista que viu o futebol de Campo Grande crescer, ser pujante e ter motivação, porque a gente saía aqui na 14 de julho, a cada esquina você tinha um operariano, um comercialista. Havia isso, muito no forte. Comércio. O comerário era muito forte. Os empresários de Campo Grande disputavam a eleição lá no operário, no comercial. Já nos anos 90, no comercial, por exemplo, ninguém queria assumir, não tinha. E eu era o chefe de equipe de esporte de rádio, narrador de esporte. Anos 90, né, a nossa estrela brilhou um pouquinho, e aí com isso, o que aconteceu? Cobrindo Copa do Mundo, Copa América, enfim, e o rádio também prestigiado com os grandes patrocínios nacionais, né? E coincidentemente em parceria com o Sistema Globo de Rádio, né? É verdade. Durante uma década, né? eu trabalhei muito com Osmar Santos, com Oscar Ulisses, né? E dois ícones também, 2 carimbos fortes, né? Nossa, então. Tanto você, Ricardo, quanto você, Arthur Mário, cobriram Copa do Mundo. Não, eu cobri 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo, qual foi? 3 Copas América, eu estive em 90 na Itália. 90 na Itália. Credenciado pelo Sistema Globo de Rádio, né? Tá.
estive em 94 no Tetra, nos Estados Unidos. Tá. Olimpíadas de Londres em 2012 e 3 Copas Américas, né? Três Chile Copas 91, Equador 93 e Uruguai 95. Eu estive na Bolívia em 97. Eu cobri lá, mas eu fui pra torcer. Você, Ricardo? O rádio me proporcionou estar em Pequim em 2008. Nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Isso. E em 2010 eu estive na África do Sul, na Copa do Mundo da África do Sul. Infelizmente o Brasil não foi, foi legal em nenhum dos dois. Daqui a pouco não falar sobre Copa do Mundo. Legal. Agora, é interessante, nesse raciocínio, Otávio, ao discutir o porquê que o futebol nosso chegou a esse nível, quer dizer, não é um futebol de Mato Grosso do Sul. O norte, né? Afora o futebol do Pará, de Belém. O Nordeste também, né? Você tem 2, 3 times ali só agora, também. Pra você ter uma ideia, a Copa do Nordeste está acontecendo ao mesmo tempo da Copa do Mundo, né? O futebol do Nordeste, levando em consideração a cultura nordestina, é um diferencial muito positivo do nosso futebol. Agora, o que aconteceu? Além desse marco no futebol brasileiro, a transição da lei Zico para a lei Pelé, que entrou em vigência em 98, março de 98, o nosso futebol e o esporte brasileiro, sob a égide da lei Pelé. E no mundo, o que aconteceu? A FIFA e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, nos anos 80, a Olimpíada de 1984 em Los Angeles, ela foi um marco dentro do contexto do futebol mundial. Porque a partir dali, o Comitê Olímpico Internacional, que era quebrado, né? Conseguiu, na parceria com a televisão americana, inaugurar um modelo de financiamento do Comitê Olímpico Internacional e foi um sucesso. E isso foi transferido para o futebol. Aí o futebol, a FIFA, a partir de 90, na Itália, copia o mesmo modelo de financiamento do futebol. Que só foi evoluindo e tá no que a gente vê hoje aí, né? Então, ali começa, portanto, essas mudanças e transformações. Nós vamos agora para um rápido intervalo, Arthur Mário, já voltamos para continuar com o nosso papo de redação com o Arthur Mário e o Ricardo Paredes aqui na CBN. Papo de redação. Todos os dias, muitas pessoas procuram pelo seu produto ou serviço no Google. Que tal inserir ou aumentar a presença do seu negócio na internet, atraindo mais clientes e impulsionando suas vendas? Conheça o olhalá.com, uma plataforma de marketing digital e aceleradora de vendas para pequenas e médias empresas no MS. Fale com a gente e faça uma simulação para saber quantas e quem são as pessoas que procuram pela sua empresa. Ligue agora 4042 1185 ou acesse olhalá.com e saiba mais. O portal jpnews.com.br está sempre ligado em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. jpnews.com.br, sempre ligado. O jornalista Paulo Cruz apresenta o CBN Motors, onde você confere as novidades do automobilismo. Aos sábados, às 9h45 da manhã. CBN Motors. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Nosso time está preparado para dar show. Nossa torcida está preparada para o grito de gol. Mas se a sua TV não estiver preparada para o sinal digital, ela vai ficar assim, porque o sinal analógico vai ser desligado em 14 de agosto. Instale um conversor e uma antena, ou troque sua TV por uma digital e continue de olho no lance. Com o sinal digital, os jogos ficam muito mais emocionantes. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e seja digital. CBN Campo Grande. Ser Uniprime é contar com a segurança de um sistema cooperativo com uma das melhores performances do mercado e 25 anos de atuação. Presente em cada momento da sua vida, com a transparência e a proximidade que você merece. Converse com um de nossos gerentes de relacionamento e entenda como a assessoria personalizada Uniprime pode contribuir para o seu sucesso financeiro. Cooperativa de Crédito Uniprime, sólida na atuação, Prime no relacionamento. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia.
Papo de Redação. Papo de Redação com Ricardo Paredes e o Arthur Mário aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Copa do Mundo, tá? Mas a pergunta que eu faço agora, Ricardo, e é interessante. Eu não vou fazer pergunta não, vou deixar o Lucas fazer pergunta aqui. Eu vou pegar ele aqui agora, lancei a bola pra você, Lucas. Sozinho na área, você com os dois. Vamos trabalhar, Lucas. O Lucas é daquela geração que não viu o Morenão lotado, mas você alcançou ainda, né? Vi o Morenão lotado, fiz muita bagunça naquele Morenão, assisti muito. Não, o que eu acho interessante que a gente chegou a citar, mas que falou pouco, e não sei se a gente vai conseguir falar muito ainda, nós falamos dos tempos áureos aqui do futebol estadual, né, do esporte, mas nós temos ainda uma situação dificílima de vários clubes aqui, né? Aqui vocês atribuem, né, essa desorganização, racha em diretoria, dificuldade de financiamento e a falta de vontade de empresário, setor privado de investir no futebol local. Bom, interessante que é o seguinte, na Lei Pelé, o futebol business, né? O conceito europeu, americano, o futebol negócios, está aberto. Falta investidores. No futebol de Mato Grosso do Sul, eu gostaria muito, porque nós temos fortunas, nós temos riquezas aqui, seja no setor da carne, seja no setor do grãos. Então, falta projeto, será? O que o Campo Grandense hoje tem de maior comparação, amigos da CBN, é com o futebol do Mato Grosso. O futebol do Cuiabá. Porque lá tá melhorando, mas só que o futebol lá caiu na mão dos empreendedores. Falta projeto. Os homens da soja estão lá. Falta projeto, como você citou aí, e falta um pouquinho mais de credibilidade para os nossos dirigentes. Isso que eu ia perguntar, os nossos dirigentes são profissionais, são dirigentes capazes de trazer, de angariar, Nessa conjuntura, os nossos empresários ficam muito, aliás, os nossos dirigentes ficam muito dependentes do financiamento público, né? O governo do estado é o maior patrocinador, enfim. Virou uma cultura, né? A cota de televisão, a TV Morena deu uma melhorada, né? No virou último cultura campeonato. no interior, enfim, a prefeitura tem que ajudar, Ricardo, o governo tem que ajudar, senão não sai campeonato. Exatamente, aqui se não dá alimentação, transporte, né? Paga arbitragem, não tem campeonato. Então, a renda é muito baixa, Ricardo, não consegue pagar nada quase. Não, porque a renda aqui não tem, né? O número de torcedores no Morenão, 200, Você ainda tem uma renda boa em Corumbá, você ainda tem um movimento interior, muito né? grande no interior, mas aqui na capital não existe. Então, olha só, na disputa de ser sede da Copa do Mundo, foi bacana aquela rivalidade, Campo Grande e Cuiabá, como no futebol lá dos anos 70, 80, enfim. O que aconteceu? Cuiabá levou a Copa, mas levou também para os empresários do Mato Grosso essa possibilidade dentro da Lei Pelé. Eu entrevistei seu Aaron Dresch. Ele é um industrial lá no Mato Grosso, que comprou o time do Cuiabá, do Gaúcho, ex-atacante do Flamengo, tal, o Gaúcho, se casou, foi morar em Cuiabá. Lá, tal. Eu entrevistei ele há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, mas seu Aaron, vale a pena? Como é que foi esse investimento? Ele falou, inicialmente, eu investi 6 milhões, mas eu pretendo investir um pouco mais ainda, porque o nosso sonho é ir para a Série B, dentro de 4, 5 anos, o Cuiabá e tal. E aí, já tinha o Luverdense lá no interior, né? Na cidade da soja, também no conceito business, uma que vem dando certo, né? E que vem dando certo. E com relação aqui à Copa de 2014 aqui em Campo Grande, os nossos dirigentes também acordaram muito tarde. Quando nós acordamos, os dirigentes, a classe política, né? já tínhamos sido atropelados fazer hora. Então é o seguinte, por exemplo, a grande crítica é à Federação de Futebol. Não me canso de fazer crítica, porque o futebol do Mato Grosso do Sul, ele é discutido numa mesa pequena, talvez menor que aquela ali da recepção. Não cabe muita gente. Tem que ampliar o tamanho da mesa. Se ampliar o tamanho da mesa, como essa aqui Isso sem falar os arbitrais, né, da federação que contestam os locais estranhos. Mas é assim, sabe, Ricardo? É complicado. Tipo assim, os 3 setores que alavancam a nossa economia, né? O agronegócio que vocês cobrem tão bem, né? A indústria, o comércio, tem investidores de porte, né? Podemos recuperar o nosso futebol? Podemos, se esse conceito business entrar aí. Nós vamos agora federação. então para o repórter CBN. Na sequência, nós vamos voltar para continuar conversando com o Ricardo Paredes e o Arthur Mário sobre Copa do Mundo 2018. Vou perguntar para você, Ricardo Paredes, colega, como é que você avalia a Copa do Mundo? Como é que você avalia a seleção brasileira nesse início de Copa? O início, a estreia é sempre muito complicado, né? Acho que o Brasil fez até um bom primeiro tempo, conseguiu fazer 1-0 na seleção da Suíça, né? E aí a gente já deu embalada, mas parou, né? Deu uma embalada, a gente pensou, agora vai embalar de vez, né? Só que aí faz 1-0 daquela recuada básica, né?
E aí começa o segundo tempo, a Suíça empata 1-1. O Neymar foi muito marcado, né? Que realmente prejudicou o Brasil. Caçado, né? Foi caçado, né? Bateram muito no menino. Aí quando o seu principal craque é anulado, não rende, né? É anulado, né? Aí complica bastante. Você aposta numa classificação tranquila da seleção? Você aposta numa seleção campeã? Como é que você olha hoje a Eu seleção acho brasileira? que o Brasil chega, eu tenho quase certeza, o Brasil chega entre os 4. O Brasil chega entre os 4 finalistas do Mundial aí, com toda certeza. Passa, mesmo com esse sufoco aí, né? Nesse início aí de Copa do Mundo. Todo mundo tá enfrentando sufoco, né? Passa, né? Por essa primeira fase e aí chega entre os 4. Aí de lá pra frente a gente espera, aguarda, né? Arthur Mário, qual que é a sua visão sobre essa Copa do Mundo Seleção Brasileira? Antes, porém, um grande abraço, né? O Nonato, anos 90, a gente cobriu Seleção Brasileira em Israel, Espanha e a Copa América do Uruguai em 95, né? Grande contratação, ele aqui nos microfones da CBN Campo Nosso Grande. correspondente na Olha, Rússia. né? Parabéns, né? E pujante a CBN em apostar, estar lá na Rússia, a única emissora marcando presença. É importante isso. Ricardo disse tudo, né? Agora, no jogo de estreia, aí, o que eu vi é o seguinte: eu gostei muito do que o Marcelo, nosso lateral esquerdo, preparou na coletiva depois do jogo, né? A Suíça marcou bem a seleção brasileira. E o Tite não conseguiu, taticamente, fazer variações de jogada para sair daquela marcação forte do time suíço, né? Esperava-se isso. Mas o jogo de estreia para qualquer seleção é complicadíssimo, né? Eu acho que a seleção vai se soltar, né? A partir da segunda, terceira partida. É um grupo mamão com açúcar, né? Para se classificar nesse grupo aí, Brasil, né? É verdade. Eu quero mandar um abraço para grande jornalista, amiga nossa, cria da CBN, na primeira fase, a Anaí Gurgel, Um abraço pra que Anaí. está curtindo a nossa programação. Está hoje aí no Campo Grande News, tá na emissora Coirmã também. Grande jornalista, começou como produtora na Rádio CBN. Vamos convidá-la também para o papo de redação. Ela mandou aqui na nossa live também. Começou como produtora na Rádio CBN, aí foi para apresentação, grande repórter também acompanhando a gente. O Brasil empatou, mas não tem que botar a culpa na arbitragem não, então, viu? Porque eu quero te perguntar o seguinte, esse árbitro de vídeo, qual que é a tua opinião sobre isso? O árbitro de vídeo, eu pensei que ia acabar com a confusão, mas continua a confusão no futebol, cara. Eu particularmente não gosto muito não, né? Mas você é mais tradicionalista, Ricardo? Eu sou mais tradicionalista, eu acho que tem que ser só os três árbitros. Tem que ter discussão no dia seguinte. Tem que ter discussão, tem que ter polêmica. Futebol vive de polêmica. Arthur. Olha, eu concordo plenamente. Eu e o Ricardo, nos últimos anos, a gente se encontrou em algumas trabalho junto, como nesse ano, lá na 104, transmitindo o futebol regional. Desde o início, eu sempre fui contra essa questão da tecnologia. Eu acho que o fator erro humano, ele faz parte, porque o atleta erra, né? Tem camarada que perde o gol debaixo da trave. Mas você não acha que erra, nós erramos. Treinador erra. Você não acha que o futebol estava perdendo muito por não se atualizar também? Todos os grandes esportes, o vôleibol, o tênis, o basquetebol nos Estados Unidos, todo mundo usa a tecnologia para poder dar para o esporte um equilíbrio maior. Mas e tirar dúvida. Para ser justo, vamos colocar. Para ser justo. Olha, vocês são mais internamente tradicionalistas. eu já fui contra desde que no Brasil internamente começou a se discutir, né? Os grandes jogos. Olha, eu sou contra, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que não foi falta no Miranda. Não, porque é o seguinte, e quando não foi falta no Miranda. E quando usar árbitro de vídeo no futebol brasileiro, toda hora vai ter pênalti. Então, é o seguinte, toda hora vai parar o jogo. Olha, mas vai ter, daqui a pouco vai ter. A questão é a seguinte, Otávio. Olha, o fator erro humano, ele faz parte, meu amigo, praticamente de toda atividade. Então, o cara ganha milhões de dólares, né? Jogando futebol, e mesmo craque, tem jogada de perna de pau, perde um grande gol, e aí? O árbitro, se errar, né? Puxa vida, o ser humano é passivo de erro. Mas não é infringir a regra, né? O jogador perna de pau, ele errou a jogada dele, agora o árbitro errar, se for falta, é uma regra que está no regulamento e ela não foi cumprida. Porque, olha só, nós estamos na fase da tecnologia e a imagem, a questão da imagem, ela chega, por uma questão de justiça, o Maradona, por exemplo, naquela Copa em que ele fez 86, o gol de mão, se ali tivesse o árbitro de vídeo, a Argentina talvez não fosse campeã do mundo. Então, olha a importância de, às vezes, você ser justo com a tecnologia. Mas essa é só a minha opinião. Exatamente. Eu prefiro. Eu prefiro sem a tecnologia. Eu também. Pra ter discussão, pra ter polêmica. Porque é o seguinte, até que numa Copa do Mundo, aí vão avaliar, né? Infelizmente, Otávio, e nessa semana eu trouxe um exemplo bem interessante.
A FIFA também, a FIFA, a CBF, enfim, são questionáveis, né? A questão da corrupção que chegou lá, investigação, uma série de situações. A FIFA chegou até a reformulação, né? Eu posso estar cometendo um grave erro como jornalista, né? Mas eu prometo que vou dar uma checada. O futebol e a FIFA sempre teve um grande conselho. Os velhinhos, eu sempre disse, os velhinhos da FIFA, né? E que demonstraram uma responsabilidade muito grande. O histórico da FIFA, né? Seu Jules Rimet, o francês que criou a Copa do Mundo, presidiu a FIFA. Os princípios maiores, os valores do esporte. E não tínhamos essa polêmica dos dias de hoje, né? Sem tanta tecnologia. O que ocorre? A International Board, por exemplo, acatou uma sugestão para o futebol mundial. Daqui de Campo Grande. Final dos anos 70 e início dos anos 80. Major Morawiecki, de saudosa memória, que deixou um legado na gestão do Estado Pedro Pedrocian, reconhecido pela CBD, CBF, né? Os grandes clubes gostavam de jogar em Campo Grande, porque aqui não tinha desvio de 1 centavo da renda. Qual que foi a... Não, ele sugeriu a FIFA, e aí a FIFA encaminhava para o grande conselho, né? Os velhinhos da International Board, né? Um conselho que sempre auxiliou a FIFA em decisões, mudança, regra e tal. Ele sonhava com futebol sem impedimento. Major Morawiecki enviou, a FIFA acatou. Sim. Eu acho que futebol sem impedimento seria muito melhor. A FIFA acatou toda hora, os narradores iam gostar demais. Por quê? Era a fase que é o seguinte... Ia ficar a bola chutando do lado do outro. O zagueiro bruto, o zagueiro que joga pesado, enfim, tá atrapalhando os craques do futebol. Major Morawiecki mandou, a FIFA acatou, e a FIFA encaminhou a International Board a possibilidade, foi deliberado e foram feitos vários jogos testes em todos os continentes. Mas não deu certo, né? E aí, inclusive a FIFA, prestigiando o Major José Morawiecki, realizou um comentário oficial FIFA aqui com essa regra. Exatamente. E ao final, a International Board avaliou todos os jogos testes e não foi aprovado acabar com o impedimento. Você citou a imposição do árbitro. Tá acontecendo você citou o caso do Maradona em 86, mas não, é um caso clássico, né? Mas nós não podemos esquecer que em 62 o Djalma Santos também fez uma falta dentro da área e deu 2 passinhos pra frente. Aí não foi pena. O Brasil também já foi beneficiado. Você falou que o Brasil vai estar entre os 4. Mas essa discussão é essa. Nós temos aí uma Alemanha que é favorita também estar entre os 4. Quais os outros 2 times que você acredita que pode chegar ali entre os semifinalistas? A Espanha e a Bélgica. A Espanha, a Bélgica, Brasil e a Alemanha. A Rússia vai fazer uma bela Copa do Mundo, mas não chega entre os 4, não. Arthur Mário, seu palpite. Olha, eu gostei ontem do jogo do Japão, né? O Japão, legado do Zico, que ficou lá. Olha só, né? O Japão, se o Japão chegar lá é culpa do Zico. O Japão ontem contra a Colômbia. Se tem uma evolução no futebol sul-americano, é a Colômbia, verdade. Então, vamos ficar de olho no Japão, pode surpreender, enfim. Agora é uma Copa do Mundo que não dá para arriscar, né? Tem as tradicionais, Argentina, Alemanha, né? Brasil. Argentina não. Inglaterra não estava bem, não sei o que. Muito não, exatamente. Eu acho que o Messi não ajudou também. Então, e nesse teu raciocínio, né? O México fez um barulhão na primeira partida. O Messi. E o México também surpreendeu. Vencendo a Alemanha, campeã mundial, né? É verdade. Nós vamos agora pro rápido intervalo. Bom, Costa Rica. Assusta? Brasil! Evoluiu bastante, mas acho que pro futebol brasileiro, acho que não assusta não, acho que o Brasil consegue passar fácil pela seleção da Costa Rica, até para dar um gás aí pros nossos jogadores, né? Dar aquele alívio, né? Acho que o Brasil vai jogar bem, vai conseguir uma vitória convincente contra a seleção da Costa Rica na próxima sexta-feira. Arthur. O time não jogou bem, né? Já no primeiro tempo eu fui pro intervalo, tipo assim, isso aqui não vai avançar, não melhora, enfim. Fui ouvir meu amigo Oscar Ulisses por rádio, eu só ouvi o segundo tempo, porque o primeiro tempo ficou muito claro, né? Depois do gol do Coutinho, enfim. Golaço, inclusive, né? Golaço, um valor individual. Se você olhar um vídeo desse Felipe Coutinho, quando ele jogava juvenil, júnior, o cara é um monstro, joga muito, joga muito. Então, vem o jogo da Costa Rica, eu acho que aquilo que o time não fez, a Costa Rica, seleção de Costa Rica deve pagar o pato nessa história, a seleção atropelar a Costa Rica. E depois... Arthur, vamos imaginar, ontem o Neymar saiu mancando. Ricardo, se o Neymar não joga, como é que fica a seleção? Você acha que desequilibra tudo? Complica um pouquinho, né? Mas como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo? Aí o Tite vai ter um trabalho legal, mas eu acho que o Neymar não foi pra Copa, aliás, tenho quase certeza, ele não foi 100% pra Copa do Mundo, eu não sei. Não foi. Problema
no pé, né? No dedo lá dele, não sei se não teve a preparação física adequada. Neymar não tá 100% aí pra Copa do Mundo. E aí sente contusão no treino, realmente situação muito complicada. Eu me preocupo com o cara que sentou, né, nessa cadeira aí que você está, chamado de Carlinhos Vidente. Ele esteve aqui, a gente conversou com ele, entrevistou ele. Ele falou que o Neymar nem jogaria a Copa e que o Brasil não seria campeão. Olha que preocupação. É bom relembrar isso. Não, mas no campo das probabilidades ele jogou bem, né? Porque não ganhar a Copa, porque você tem que ganhar do monte de seleção boa também. É fácil seleções. Agora o Tite, ele convocou 23 jogadores, vai ter que achar uma opção legal aí pro lugar do Neymar, caso ele não tenha condições de atuar. A CBF falou que ele vai jogar. A CBF falou, agora a gente não sabe se de fato. E outra, tem o... Lembrando que a contusão dele agora não é no pé, é na... Vocês acham que o Neymar é pipoqueiro ou não? Não, foi no pé, não foi? Olha... Não, dessa vez ele tem uma certa máscara, né? Infelizmente. Ele poderia ser o nosso ídolo, né? Nós estamos carentes de ídolo, rapaz. Depois do Ayrton Senna, né? Boa, né? Tivemos um menino de Santa Catarina, o Guga, no tênis, provendo de lesão, enfim. Tava encantando a juventude, as crianças do Brasil. Uma referência. Olha, o Neymar tem essa máscara, infelizmente. Mascarado. Vai entrar pra história com essa imagem, né? Tipo assim. Pelo menos já cortou o cabelo, tá muito feio, né? Pois é, brincadeira. É verdade. Dele, né? Cortou o cabelo, na próxima partida nós já vamos ver. Ele não é um mascarado tipo Romário, ele é um mascarado assim, ele é meio fake, parece, né? Eu tenho, quando eu o Neymar é meio fake. Vamos lá, vamos entender o Neymar. Explica. Quando eu assisto uma entrevista do Romário, do Edmundo ou desses mascarados que você não viu jogar, né, pela sua idade. Vi jogar. No começo dos anos 2000 eu assisti futebol. Opa. Jogava bola. E eles, você vê uma sinceridade, uma certa sem querer, sem influência de marketagem, de equipe, de assessoria. E se assiste uma entrevista de qualquer um desses atletas hoje em dia, do Neymar, pô, dá sono, não fala nada com nada, respostas completamente congeladas, coisas. O Romário falava, eu vou lá e vou resolver, ele ia lá e resolvia. É verdade. Tá faltando uns Romários? Olha, a geração Romário, né, Bebeto, foi marcante. Campeão. Né, foi marcante. O Neymar também, discutível a qualidade técnica do futebol dele. Agora o extra-campo, né, o comportamento, enfim, a gente tem saudade, né, do cara, o craque, mas também alguém que se aproxima do ídolo para influenciar toda essa geração. Por aí que eu acho que se forma o ídolo, como Sócrates, enfim, que ele é, né? Brasil é um celeiro de craques, né? Não, olha, então tá aí, né? Vamos aguardar para ver o resultado desse campeonato. Ricardo, a gente vai chegando ao final do nosso papo de redação. Eu quero muito te agradecer você ter aceito o convite e vir falar conosco hoje. Legal, Otávio. Fiquei feliz da vida quando a Ingrid me ligou. Ingrid Rocha, nossa repórter. Você me convidando, mas eu vou de qualquer jeito nessa rádio, né? A rádio que mora no meu coração. Eu trabalhei muito tempo, foi muito legal. Muito bom te receber aqui. Arthur Mário, muito obrigado por aceitar o convite e falar com a gente. Aquele abraço, Otávio, a você, toda a equipe aí, nosso amigo aqui da Central Técnica, aquele grande timão, né, do Bento e Mamão, em São Paulo. Fiquei feliz. E dê sequência nessa pauta, Otávio, no bloco anterior que você fechou. Será que o futebol de Mato Grosso do Sul pode se recuperar? Pode ser viável? Mexe nessa pauta, porque nós temos fortunas aqui no agronegócio, nos diversos setores da economia que podem estar assumindo um time. Vamos convidar você para essa pauta, tá? Você e o Ricardo pra gente debater mais ela. Com certeza. Terminamos mais um papo de redação. Terminamos. Obrigado a todos, Arthur, Ricardo, você, ouvintes. Até amanhã. Mais uma aula de futebol. Nós conversamos hoje no papo de redação com o Ricardo Paredes e com o Arthur Mário. A gente lembra você que daqui a pouquinho nós vamos estar transmitindo a partida entre Irã e Espanha. A partir das 13h50 a gente já vai ao vivo para a Rússia e vamos fazer essa transmissão, porque agora estão jogando Uruguai e Arábia Saudita. Acabou de começar, começou agora a partida entre Uruguai e Arábia Saudita, 0-0. Nós também, durante os intervalos, nós estaremos dando todos os detalhes, informando vocês que estão aí trabalhando ou pilotando, trafegando pela cidade. A gente vai agradecendo o Valdir Nunes aqui no comando técnico, os estagiários desta manhã, Luiz Vilela e a Daiane Faquete, as reportagens Éder Campos, Rony Cruz e o Lucas Mamédio. A direção executiva da CBN é de Estevão Congro, a direção geral do Grupo RCN de Comunicação de Rosário Congro Neto. Apresentação